No vídeo de hoje vocês vão entender qual a operação que foi feita hoje dentro da sala operacional e por que que ela foi feita. Então fica até o final aí, já se inscreve, deixa seu like aí no vídeo para você que quer mais conteúdos como esse e para você que quer participar da sala educacional, vai ter um primeiro link aqui na descrição também para que você entre em contato diretamente com o pessoal do suporte para você entender como que funcionam os planos. Primeiro ponto, o mercado ainda está aberto, faltam alguns minutos aí para o mercado fechar, faltam 10 minutos para o mercado entrar em leilão. Mas antes disso, vamos falando um pouquinho aí sobre a operação de hoje. Então, o que que a gente teve aqui de operação, galera? Eu vou falar de uma forma bem simplificada. Esse vídeo aqui, ele não vai ficar, essa série de vídeos não vai ficar disponível sempre no YouTube, porque vai ser um vídeo que vai ficar disponível dentro da comunidade. Então, hoje eu estou fazendo esse primeiro vídeo aqui no YouTube como um formato de teste, para saber se todos ficam de acordo com o formato. Mas em breve esse vídeo vai ser um vídeo de estudo para a galera que faz parte da comunidade e da sala educacional, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Hoje a gente amanheceu com o mercado, tanto ontem como hoje, o mercado com bastante volatilidade por conta das últimas falas do Trump, né? Referente aí às tarifas. E não vamos entrar nesse quesito, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso para soltar aqui no canal. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre como que o mercado estava se comportando no período da manhã. Então, se vocês observarem, deixa eu abrir aqui a tela do índice para vocês verem, depois eu vou explicar melhor para vocês sobre a operação em si. O mercado abriu com um gap de alta, né? Então, ontem a gente teve um dia aí de bastante realização, né? O mercado já amanheceu com um gap forte de baixa. Teve ali seu balanço, enfim, mas falando de hoje, amanhecemos com gap de alta, tivemos uma leve realização na abertura, depois a gente precificou o movimento para cima. Tinha ali, né, na abertura do à vista, uma operação de compra para ser realizada, mas acabou que eu não peguei o time da operação certa, que seria, deixa eu pegar aqui a canetinha para ficar mais fácil para vocês identificarem, que seria nessa região aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o canetinha branca, acho que fica mais fácil de visualização. Então, aqui seria o ponto de entrada, né? Então, assim, para a galera que estava dentro da sala operacional e entende o motivo, né? As correlações estavam dando essa opção para a gente, mas acabou que a gente esperou um pouquinho mais, algumas confirmações a mais, e foi o suficiente para o mercado ganhar força e não dava para a gente entrar no meio do caminho, beleza? Mas qual foi a operação que foi feita na sala educacional? Foi essa venda aqui, ó. Então, para quem não sabe, essas operações, essas linhas aqui, são indicadores chamados de VWAP Bands. Então, tanto essa quanto essa aqui em cima e essas aqui abaixo também. Então, VWAP Bands aí, para quem não conhece, é um indicador que mostra exaustão, né? É um indicador de exaustão de preço que calcula a média ali do preço, média de volatilidade. É uma ferramenta que eu conheci através do Davidson e me aperfeiçoei muito com o Alvo, então um abraço aí para esses dois caras que destroem no mercado aí. Então, assim, o Alvin é um cara que manja muito das bands, me ajudou muito a evoluir nesse quesito aí de gatilhos de entrada. E aqui a gente aguardou, né, galera, o toque e a exaustão na região. Então, o que que seria a exaustão, o que que seria o gatilho gráfico? Entram vários fatores, não tem como eu detalhar. Eu vou fazer um vídeo detalhado, se vocês quiserem, então comentem aí embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo detalhado sobre esses gatilhos, para estar, como que eu posso dizer, aperfeiçoando a estratégia das mentes. Então, tudo isso que eu aprendi aí dentro desse período, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Mas, eu acabei descendo para o tempo gráfico de um minuto, me acostumei a fazer isso por conta do Alvin, que na época ele usava isso, eu acabei me acostumando a usar também o tempo gráfico de um minuto para. Cara, tem uma palavra certa que eu tô querendo falar, mas não tô conseguindo achar ela aqui no meu vocabulário, que é. Ah, galera, vou ficar devendo, mas é detalhar mesmo. É você pegar ali o. Ah, fugiu. A palavra ia deixar específico aí para vocês, mas enfim. Que é para você extrair o máximo ali do gatilho gráfico. Então acaba que eu poderia ter feito uma venda na média de 365, uma média também que
eu aprendi com o Davidson, né? Então, essa média aí, provavelmente, quem está acompanhando o canal não vai conhecer essa média aí se não for aluno do Davidson, ou meu aluno, ou do Alvin, que também usa. Então, são poucos aí que tem essa média, que foi uma média que o Davidson mesmo criou, né? Fez backtest, essas coisas. Então, eu poderia ter vendido aqui, galera, e por quê? No mesmo momento que a gente estava com o mercado tocando essa região, a gente tinha o IFNC tocando a média de 200, ó. Foi exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, aqui a gente tinha uma região de resistência no IFNC, a gente tinha uma rejeição no IMAT, né, que era essa região aqui. Então, se vocês pegarem o candle que está aqui, vocês vão ver que é o mesmo horário. E vocês vão ver que os dois estavam em regiões de resistência no mesmo momento. Só que, como eu falei, eu estava no tempo gráfico de 1 minuto, então eu não vi esse toque na média, né? Eu acabei prestando muita atenção no 1 minuto e não olhei. Então, o que que aconteceu? Eu acabei vendendo no meio dessa sombra aqui. Por quê? Porque no 1 minuto, se vocês observarem, o gatilho que me deu foi um engolfo, né? Um candle de engolfo de baixa, que fez com que eu entrasse. Então, deixa eu colocar aqui no gráfico maior para vocês verem com mais clareza. Então, olha lá, ó. Se vocês observarem, a minha entrada foi no meio desse candle aqui, ó. Então, aqui eu estava aguardando, né, o gatilho para a entrada, e acabei que eu não entrei no toque da média em 5 minutos, que se vocês observarem aqui, foi a imagem que eu estava mostrando anteriormente para vocês, né, que foi quando ele tocou na média de 365. Então, eu poderia ter vendido na máxima do dia praticamente, não teria nenhum tipo de drawdown, né, então acabei tendo esse drawdown dessas três velas aqui, acabei entrando no meio aqui, eu lembro exatamente o ponto que eu entrei, que foi no 835, 700, né, 835, foi exatamente aqui nessa região que eu entrei. Então, assim, tive um drawdown pequeno. Eu não sei, galera, a atualização do Profit, eu vou até atualizar daqui a pouco, mas antes tinha os trades realizados. Eu queria mostrar para vocês aqui com os trades realizados, mas eu não consegui, né? Então, aqui antigamente era aqui, ó, que você colocava aqui e tinha aqui, né? Exibir trades realizados. Então, eu não sei para onde foi essa configuração para eu mostrar para vocês aqui onde é que foi exatamente o ponto de venda. Mas, enfim, aqui foi a nossa venda. Geralmente a gente busca 300 pontos, né? Então, o nosso stop aí é 150 pontos para buscar 300 pontos aí como o primeiro alvo. Alguns fazem parcial antes, outros depois. E como a gente veio de um dia de stop, que foi o dia de ontem, eu acabei saindo com os 300 pontos, né? Então a gente poderia carregar até o VWAP, vir um pouquinho mais, só que acabou que a gente acabou zerando nessa região aqui mesmo, beleza? Então isso aqui é só uma explicação, né, de como que foi a operação de hoje. Esse vídeo é com o intuito de jogar dentro da comunidade para a gente ter um material de estudo para saber o que que a gente pode melhorar e o que que a gente poderia, né, aperfeiçoar, o que que a gente errou, caso seja o dia de stop. Mas no dia de hoje, o que poderia ter melhorado foi ter prestado atenção no tempo gráfico de 5 minutos. Então, como eu filtrei no 1 minuto, eu não vi que eu poderia ter vendido na média de 365. Então, eu acabei esperando um pouco, não entrei atrasado, mas entrei mal, colocando do que eu poderia ter entrado na média de 365. Mas enfim, galera, foi uma operação muito boa no dia de hoje. Para os alunos aí, serve como uma aula para estudo. Para quem está entrando aí e não conhece a nossa sala, não conhece a forma que a gente opera, tem os links na descrição para conhecer, entender como é que funciona. E é isso. Se vocês gostaram desse tipo de formato de vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se vocês gostaram. E se tiver bastante feedback aí, eu continuo fazendo no YouTube. Se não, vai direto para a comunidade, vai direto para os alunos, beleza? Tamo junto, galera. Abraço. Bom pregão para vocês. Amanhã, né? Tchau, tchau.